A paz do Senhor, meus irmãos. Deus continue abençoando a cada um dos irmãos. Que nesse dia Deus possa fazer você crescer cada vez mais na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos reunidos mais uma vez para podermos trazer uma porção da palavra de Deus para a vida de vocês, a fim de que os irmãos possam estar sendo edificados no seu lar, na sua residência, durante esse período obrigatório de quarentena. Mas, meus irmãos, eu quero que você hoje medite comigo num tema muito interessante, um tema que às vezes vai até ser difícil para algumas pessoas passarem por ele, mas ele é muito pertinente, que é quando Deus sussurra o seu nome. Você já imaginou você numa situação dessa? Quando Deus sussurrou, falou baixinho o seu nome. Isso é uma atitude de comunhão perfeita com Deus, né? Mas saiba que Deus sussurra o seu nome em condições extremas. Muitas vezes você só vai entender e ouvir a voz de Deus em situações extremíssimas. Muitos de nós só conseguem desenvolver a sensibilidade de ouvir a voz de Deus em momentos de aflição, de dor, de ameaça, de perigo, né? Muitos irmãos estão ainda sobre o efeito desse temor por conta desta crise, mas muitos já estão se acostumando à crise. E mesmo dentro dela já estão voltando àquela velha vida descansada e com coisa, isso vai terminar, sei lá, segunda-feira e vai estar todo mundo rindo, todo mundo brincando. Talvez não seja assim. Então, vamos observar um momento em que Deus sussurrou o nome de uma pessoa e as circunstâncias que envolveu essa pessoa. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19, versículo de número 8 ao versículo de número 13. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo de 8 ao 13. Vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: E levantou-se, pois, e comeu e bebeu. E com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, e lhe disse: Que fazes aqui, Elias? E ele disse: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E só eu fiquei e busco a minha vida para me atirarem. E Deus lhe disse: Sai para fora e ponte neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor como também um grande e forte vento, que fendia os montes, que quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto. Mas também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto um fogo. Porém também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? Vamos orar sobre esse texto, irmãos. Deus maravilhoso, Deus poderoso, te damos graças nesta manhã pela tua bondade, pela tua provisão em nossas vidas, pelo cuidado que o Senhor tem tido com cada um dos teus servos
em todos os quadrantes do planeta. Em especial, Senhor, quero te louvar, te agradecer pela vida dos nossos irmãos da nossa Assembleia de Deus, Ministério de Madureira em Paraíba do Sul, pela vida de cada obreiro, cooperador, cada membro dessa igreja. Que o Senhor esteja protegendo, guardando a saúde, a vida e, sobretudo, a fé de cada um desses irmãos. Que a tua paz reine em cada lar e em cada coração. É o que eu te peço, agradecido por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nem sempre Deus faz barulho para nos atender, não é sempre. Nós, do meio pentecostal, temos a ideia equivocada de que Deus está no barulho. Não, Deus não está no barulho. Se não tiver um culto barulhento, nós, os pentecostais, traduzimos isto como a ausência de Deus no culto. Dizemos que o culto está frio, porque não houve derramamento de poder, entendendo-se por derramamento de poder, ruído humano. Então, o barulho ele não traz a presença de Deus. Agora, a presença de Deus, em muitos casos, vem acompanhado de barulhos, barulhos das línguas estranhas, dos glória a Deus, das manifestações espontâneas de louvor, de palmas, de ficar alguém em pé e até mesmo gritar, e alguns até pularem na presença do Senhor. Isso daí é porque nós não conseguimos lidar, a nossa emoção não tem capacidade de lidar com o poder de Deus. Então a gente esconder de que espontaneamente nos manifestamos. E isso produz uma série de ruídos. Neste contexto, nesse caso, ruídos saudáveis, né? Mas o poder de Deus não está caracterizado pelo barulho, pelo ruído. Está caracterizado pelo que Deus vai operar em cada consciência, em cada coração. Não adianta um culto barulhento, fervoroso, onde a pessoa sai pingando o suor do culto, falando, foi uma bênção. E alguém lá fora pergunta, ora, foi mesmo? Qual foi o versículo que foi pregado hoje? Qual a passagem? Aí ele diz, olha, eu não me lembro não, mas que foi uma bênção, foi. Não foi uma bênção. Você foi para fazer uma sessão de zumba, né? De exercício físico, produziu sudação, cansaço, talvez tenha até malhado um pouco as suas pernas e braços, mas espiritualmente e intelectualmente não te acrescentou coisa alguma. Então, nós, quando entramos em determinadas situações, nós ficamos pedindo a Deus socorro. Há muitas questões na nossa vida de mudança de residência, de igreja, de casa, de emprego, de uma série de coisas. E nós ficamos aflitos e acabamos tomando decisões precipitadas e erradas na grande maioria das vezes. E muitos dos nossos irmãos falam assim, mas eu orei a Deus e por que não deu certo? Bom, orar a Deus não quer dizer nada se você não esperar a resposta de Deus. Há pessoas que oram a Deus e partem para cima para fazer. Orar é oração e ação. A ação deve acontecer após a resposta de Deus. Quando você tem um caso muito criterioso para você resolver, você não pode sair resolvendo de qualquer jeito. Você tem que ouvir a voz de Deus. Como diz lá Deuteronômio 6, Shema Israel, ouve Israel. Né? Então você tem que ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus, ela não vem muitas das vezes da maneira que nós esperamos. A gente cria uma história na nossa cabeça, cria uma cena e imagina que para Deus poder dar a resposta para a gente, vai entrar um profeta com a mão estendida, berrando na igreja o seu nome, ou vão aparecer anjos nas janelas, um lindo coral celestial, igual foi na anunciação aos pastores de Belém. O outro pensa que vai entrar uma bola de fogo pela igreja. Meus irmãos, apesar de Deus poder fazer todas essas coisas, elas não são necessárias. O que é necessário é que Deus fale. E nós deveríamos estar, ou devemos estar, com a nossa vida espiritual afinada, o nosso ouvido espiritual afinado para ouvir a voz de Deus, senão a gente não ouve. Para que serve jejum?
Jejum não serve para mudar nada. Jejum é estômago vazio, é só isso. Se o jejum resolvesse alguma coisa, a África seria o continente mais próspero e abençoado do mundo, porque eles vivem, coitados, a maioria da população na miséria de estômago vazio. Não é o estômago vazio, é o propósito consagratório a Deus, é a abstenção para honrar a Deus, se abstém até daquilo que é o mais importante para a manutenção da vida, que é o alimento, é a água. Isso é o propósito de Jesus, é esse aí. E com isto você enfraquece a sua carne e adquire controle sobre ela. Assim como você controla ela para não comer, não beber, resistir aos cheiros, aos convites, aos apetites, quando sair do jejum, você começa a se disciplinar para poder conter os seus impulsos carnais, apetitosos, enfim. Esse é o propósito de jejum. E com isso você desenvolve uma sintonia com Deus. Você passa a ter um ouvido espiritualmente falando, é claro, mais acurado para perceber as notas da voz de Deus, até mesmo num sussurro de um vento. Então é preciso estar no jejum, em oração, em meditação, fazer jejum andando para lá e para cá, igual a gente muitas vezes faz. Eu não vou dizer que não tem efeito, porque o jejum não é para mim, é para Deus. Mas ele deixa de ter uma eficácia muito maior do que teria, porque o seu propósito primal, que é desenvolver a sensibilidade do contato do crente com Deus, com o Espírito Santo, é perturbada, é interrompida pelos afazeres ao redor. Então, nós temos que compreender que quando nós afinamos o nosso ouvido com a sintonia de Deus, nós conseguimos êxito em muitas de nossas empreitadas. E uma coisa que a gente precisa aprender, aquilo que nós achamos que é sucesso, que é êxito, pode não ser para Deus. Às vezes porque nós não alcançamos um determinado grau de instrução, ou não conseguimos o emprego que nós desejássemos, ou a pessoa tão amada não é nada daquilo que a gente pensou, você se frustra. Mas aí fala, eu fui frutífero nisso. Mas às vezes é uma escola de Deus na sua vida. Né? Às vezes Deus está te mostrando que sua precipitação te levou àquilo e pode te levar a coisa pior. Que nós devemos aprender a depender dele, somente dele, e deixar todas as nossas questões nos pés do Senhor. E aguardar, irmão, em oração e em jejum, a resposta de Deus. Porque quando ela vier, nós vamos agir. E aqui eu tomei um texto conhecido de todos os irmãos. Tem muita coisa só nesse textinho aqui. Eu não vou mexer nessas coisas que são agora periféricas em relação ao que eu quero dizer, que é do silêncio da caverna, né? Na hora que Deus fala no teu silêncio, para poder não desfocar o tema desta mensagem. Mas tem muito aprendizado, muita coisa boa aqui para nós. Mas nós estamos falando aqui de um profeta que apesar de não ter produzido sequer uma sílaba escrita, né? uma letra de literatura, é considerado um dos maiores profetas da Bíblia no que tange a demonstração de poder, de maravilhas, de fé, enfim, que é o profeta Elias. Então, você já conhece bastante a história de Elias, e esse homem passou por muitas experiências de extremo poder com Deus. Lembrando aqui, profetizou uma seca de 3 anos, e a seca se cumpriu. Ficou 3 anos sem chover, segundo a palavra desse homem. Que coisa fabulosa que é o profeta Elias. Quantos gostariam de ser como esse homem, ter essa capacidade de falar e Deus cumprir, né? Depois, no desenvolver do seu ministério, houve um momento que teve que ficar recluso também, em outra caverna, e ser sustentados por corvos. Os corvos lhe traziam carne de manhã e à tardinha. Aonde que corvo leva carne para alguém? Corvo come carne. Mas nas mãos de Deus, até corvo vira garçom. Baleia, ou peixe gigante, tubarão, sei lá o que foi aquilo, vira submarino para transportar profeta. Nas mãos de Deus, o que não é, e o que é, passa a não ser. Então, Deus tem essa capacidade, meus irmãos. E Elias ainda, depois de sentado por corvos, ele passou a ser sustentado por uma viúva num lugar miserável.
A viúva passando quase que fome, o lugar miserável, e aí Deus manda uma viúva sustentar ele, porque com Deus é assim. E a viúva sustenta ele, isso aqui é o impressionante da história. E ele passa por outra experiência. Ele multiplica os víveres daquela senhora. Ele ora, ele se alimenta, e aí não para o azeite nem a farinha da botija, até que a situação voltasse ao normal. Outra coisa que ele fez foi profetizar o fim da seca. Depois de 3 anos, ele escondido, ele se apresenta a Acabe e profetiza: agora vai acabar a seca. Corre, porque a chuva te vai apanhar pelo caminho. E não deu outra. A chuva apanhou ele pelo caminho, segundo a palavra de Eliseu. Também ele vence os profetas de Baal e de Azera, 400 profetas de Baal, mais 450 de Azera. Então, 850 profetas naquele evento épico que aconteceu sobre o cume do Monte Carmelo. Então, um homem de muitas coisas, de muitas vitórias, de ter sido um instrumento de Deus, de grandes manifestações sobrenaturais. Agora, no contexto que nós estamos, esse homem está numa situação muito difícil. A ímpia rainha Jezabel, esposa de Acabe, deu uma ordem para que Elias fosse morto. Ele tinha que ser morto porque, por conta de ter desmascarado os profetas falsos dela, então, os profetas morreram, ela queria a morte dele também. E aí ele foge da presença dessa mulher. Alguns pregadores até falam: Elias que fugiu de uma mulher. Meus irmãos, ele não fugiu de uma mulher. Ele fugiu nada mais, nada menos do que da presença da rainha. E não era uma mulher qualquer, era uma endemoniada. Mas ela era rainha, ela tinha poder para isso. Eu vejo uns crentes aí que estão fugindo até do cobrador, irmão. Foge do carteiro com medo de chegar a cobrança e multa, não vai fugir da rainha? Conversa fiada. Então ele, abriu, correu. E Deus mandou ele vazar. Ele vazou. Então ele vai, num certo momento já está esgotado, recebe uma força de Deus, isso é tema para outras pregações, o anjo vai e lhe ajuda, enfim, ele come aquela comida, levanta, caminha 40 dias e 40 noites, e chega a Horebe, um monte de Deus. Olha só. Elias também passou por uma quarentena. Qualquer hora eu vou falar aqui uma pregação sobre quarentena. Mas eu não quero ficar repisando esse troço que já está até chato. Mas foi a quarentena, né? Ele passou 40 dias e 40 noites, irmãos, correndo até chegar a Horebe, o monte de Deus. Então, quando ele chega lá no monte Horebe, né? Onde Abraão ia fazer o seu grande sacrifício, é o mesmo monte onde hoje onde estava o templo, é o monte, o chamado hoje Monte Sião, é Horebe. Então ele vai até o monte de Deus, e ali ele entrou numa caverna para passar a noite. E lá então ele pede a Deus a morte. Elias estava numa depressão profunda, numa situação de um estresse extremado. E aqui eu quero aproveitar essa oportunidade para dizer a você, irmãos, que depressão, estresse, síndrome do pânico, isso não é frescura, não. Até o profeta mais poderoso da Bíblia, antes de Jesus, é claro, passou por isso. Isso é da mente humana. O ser humano está sujeito a tudo isso. O câncer, problemas psiquiátricos, psicológicos, só não vai dar em poste de cimento, irmão. Em poste de ferro, numa rocha. Mas isso aí vai dar em todo ser humano. Isso não é pecado, isso não é demônio, isso é da enfermidade. Que acontece é da carne humana, melhor dizendo. E eu ouvi de uma médica uma vez, uma psiquiatra, o seguinte, que o estresse, a síndrome do pânico, esse desdobramento, depressão, isso não dá em pessoas vagabundas, nego à toa, não dá não. Porque isso aí só dá em pessoa que é muito preocupada, tem muita responsabilidade, vive querendo programar o futuro no sentido de sanar os problemas até antes deles existirem. Isso gera uma angústia na alma. Ao passar dos anos, a mente se programa para ficar agindo e reagindo e daqui a pouco querer se antecipar aos fatos, que aí o sistema trava.
É só isso que acontece. E aí tem que realmente buscar tratamento e oração, porque é uma situação complicada. E Elias viveu isso, então ele vai e pede a morte. Ele está desanimado, ele está numa situação muito complicada. E aí Deus fala a ele, e ele diz, olha, só eu que sobrei dos profetas. Não era só ele, tinha mais 7.000. Porque toda pessoa, quando ele está vivendo um drama, ele acha que a sua situação é única no mundo, que não vai ter conserto. Ele olha ao redor e não vê saída, só vê ataque, então ele se desespera. Devemos fazer como o salmista, não é olhar ao redor, não é olhar para os montes. Nosso socorro não vem nem do redor nem dos montes, nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Esse salmo, ele não fala que o socorro vem do monte, ele vem do Senhor. Quando ele fala, olha para os montes de onde me virá o socorro, ele está cercado por uma cadeia de montanhas, pronto para ser atacado num vale e ser destruído. Então, no fundo do vale, quem levanta os olhos vê o quê? Montes. Eu mesmo, nesse momento, estou num vale aqui cercado de montes. Então, para onde eu levanto minhas vistas aqui, eu só vejo montes. Então, a pessoa olha, meu Deus, e agora? Estou cercado, estou no fundo do vale. De onde me vai vir o socorro? Ele mesmo dá a resposta. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Mas a maioria das pessoas pensa assim. E quem está de fora olha e vê que a sua situação não é irremediável. Existe um livro muito famoso no mundo inteiro de um líder chinês que ele ensina o seguinte, quem está de fora da batalha vê a batalha muito mais clara do que quem está envolvido nela. Você olhar o problema do lado de fora, você vê saídas, mas quem está dentro do sufoco, no calor da batalha, não vê. Era o caso do nosso irmão Elias, é o seu caso, é o meu caso, em muitas ocasiões. O que a gente faz? Leva a situação a quem realmente possa resolver a sua situação, o Senhor. Então, Elias, naquela ânsia de ter uma resposta de Deus, ele vai para dentro da caverna. E no silêncio daquela caverna, na escuridão daquela caverna, essa caverna aí, eu poderia ilustrar que pode representar muita coisa, entre elas pode representar justamente essa situação depressiva que a gente se encontra quando não vê saída para os nossos problemas. Está trancado num ambiente de pedra, rígido, para onde não tem escapatória para lado nenhum, só tem uma abertura. Então, por onde ele entrou, ele tem que sair. O problema é assim, por onde você entra nele, você tem que sair por ali. E confiar que Deus vai tirar você de lá, e Deus tira. Então ele disse, queria ouvir a voz de Deus no silêncio da caverna. Como é difícil, quando nós estamos vivendo esse silêncio da caverna, a gente ouvir a voz de Deus. Esse silêncio da caverna pode ser um desemprego na sua vida, uma enfermidade grave, um problema conjugal que já está nas beiras do divórcio, ou até mesmo um divórcio, uma viuvez. Pode ser tudo, irmãos, pode ser muita coisa. Nesse momento, eu não estou sendo revelado de nada não, porque isso aí é óbvio, que há muitas pessoas que vão assistir esse vídeo, dentre as pessoas que vão ouvir esse vídeo, muitas delas vão estar passando por uma série de problemas. Então está se achando, não tem jeito, não tem saída. Uns estão pensando em dar cabo da própria vida, outros estão pensando em se entregar, não vai ter jeito, eu vou me sujeitar a isso aqui, vou morrer assim. Outro pensa que desanima até da fé, pensa que Deus nunca vai atendê-lo. Espera, irmão. Ora a Deus, consagra a tua vida e Deus passa em direção a Deus. Se você está sendo explorado ou explorada, abusado ou abusada, está sendo maltratado, humilhado, não aceite isso não, irmão. Ora a Deus e erga-se contra essa situação. Não admita isso. Você é filho de Deus, é filha de Deus, você não é capaz de ninguém. Você não é objeto da satisfação de ninguém, seja ela qual for. Você é um filho de Deus, tem seus direitos, você tem que viver. Então, sai dessa situação cavernosa e busca a presença de Deus. Agora, mais uma vez, nós pentecostais sofremos pela nossa ignorância. Há muita gente que acha que Deus tem que estar o tempo inteiro fazendo prodígios e sinais espetaculosos. Não é assim. Deus só faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, com quem Ele quer, por quem Ele quiser. Ele só age do jeito dele, tem o jeito dele agir.
Então, na vida desse profeta, ele agiu aqui, em pelo menos 6 episódios que eu elenquei aqui, ele agiu com grande poder, sinal e maravilhas. Uma coisa assim tremenda. Mas agora chegou um momento que Elias precisava de outra manifestação esplendorosa do poder de Deus. Ele precisava aí de uma apoteose, um trem doido. Então ele vai para a porta da caverna e Deus mostra para ele algumas coisas que poderiam ser interpretadas como Deus está chegando para me socorrer. Aí ele vê um vento tremendo que despedaçava até as rochas. Então ele deve ter pensado, agora chegou. Ô glória, é poder puro. Deus não estava naquele vento. Depois viu um terremoto, uma coisa assim assombrosa, sacudindo tudo. Agora Deus chegou no terremoto e eu já estou aqui, né? Se fosse você já está até já fazendo aviãozinho, rodando, né? Limpando vidraça, aquelas macacadas todas que o povo faz aí. Só que Deus não estava no terremoto. Aí viu o quê? Veio fogo. Ah, o fogo. Nosso povo, negócio de fogo é danado. É um fogo tremendo. Só não tem fogo para obedecer, não tem fogo para evangelizar, não tem fogo para resolver seus próprios problemas, não tem fogo para orar, mas para fazer marmota tem. Aí fica aí o fogo. Agora é a bola de fogo. Veio fogo, veio. Mas Deus estava no fogo, irmão? Não estava no fogo. Ele pode vir no terremoto, ele pode vir no vento, ele pode vir no fogo, ele pode vir na água. Ele vem do jeito que ele quiser. Mas ele não quis vir. Então Elias ficou, Senhor, mas tantas manifestações, eu estou acostumado com um verdadeiro circo no sentido de apresentação. Cadê? Onde está a pirotecnia do meu ministério? Será que acabou? Aí, de repente, irmãos, a Bíblia diz que vem uma brisa suave. Aí eu fico pensando, esse homem lá a mais de 900 metros de altitude, que era onde ele estava. Aliás, de altura, né? Do sopé do Monte Sião até em cima do Horebe, até em cima, 900 metros aproximadamente. Segundo as enciclopédias, eu nunca fui lá para medir. Então ele está lá no alto, numa pedreira, dentro de uma caverna. Agora ele sai à porta da caverna. Aí eu imagino que depois desse monte de coisa, veio uma brisa suave, cálida, e assopra. Aquele vento friozinho. O que é que ele faz? Ele envolve até o rosto na capa. Por isso que eu deduzi que era um ventinho frio, né? Envolveu o rosto na capa, se aconchegou bem. Deve ter pensado, agora acabou tudo. Depois de tanto vento, terremoto e fogo, findou essa brisa aí, final, tô lascado. Aí naquela brisazinha suave, que ninguém dava nada por ela, ele ouve o sussurro da voz de Deus. Deus sussurra o seu nome. Que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí na sua casa agora, irmão? O que você está fazendo dentro do seu quarto, na cozinha da sua casa? O que está passando na sua cabeça? Tem gente que está gostando da situação de não estar trabalhando, está gostando da situação de não estar indo na igreja, está gostando de tudo isso. Outros estão detestando, outros estão agoniados. Os crentes que amam a obra de Deus estão muito chateados, porque querem reunir, têm a necessidade de reunir. Cada um está tendo uma luta diferente. E aí o Espírito Santo de Deus, no meio dessa tormenta, um fala em não sei quantos mil que já foram infectados, não sei quantos mil morreram lá no exterior, centenas estão morrendo aqui, outros estão recebendo um alto ali. O que é? É verdade ou é mentira? Tem ou não tem? Economia acaba, economia não acaba. O que vai acontecer com a gente? Que o Congresso Nacional só piora as coisas. O presidente, coitado, está sendo sufocado por uma série de problemas, de mentira, de ataques, e esse bolo todo. E você no meio disso tudo? No meio desse ventania, no meio desse terremoto todo, no meio desse incêndio, o que você está pensando? Aonde que vai entrar um anjo pela janela? Ah, eu vou subir no monte e vou dar um terra lá. Ah, eu vou aqui fazer 7 dias disso e mais 7 daquilo. Eu vou vestir uma roupa esquisita e vou ficar aí. O outro, eu encontrei aquele encheador aqui que pegou um saco de batata desse de linhagem, enfiou no corpo, queimou um monte de lixo e rolou nele igual um cachorro rola no chão, se encheu de cinzas. Isso é coisa lá do Velho Testamento. Já estão surtando. Sabe por que surta, irmão? Pela falta de conhecimento da palavra de Deus. Você sabia que, eu vou falar da nossa igreja,
A grande maioria dos nossos crentes não assistem nesses vídeos que eu faço aqui. Não assistem mesmo. Eu vou até botar um recado lá no canal, porque eu também não quero ser o chato de plantão, mas eu vou deixar as nossas particularidades para os nossos grupos, né, de WhatsApp. Depois eu vou gravar uma mensagem no grupo lá, você entra lá e escuta. Então, tem muita gente que está assim. Irmão, espera. Deus vai falar. Ele pode falar no vento, ele pode falar no terremoto, pode falar no fogo, pode falar no terra, no mistério, no cobas, não sei mais aonde. Fala onde ele quiser. Agora, um lugar que ele fala todo dia, toda hora, é aqui, ó, na Bíblia. É só você abrir e ler em oração, Deus está falando. Você não precisa desse profeta aí, não, irmão. Tem aqui, ó. Não estou desfazendo do dom de profecia. Estou falando, me referindo a esses profetas da fatalidade, esses profetas da mentira, né? De agora em diante, você presta bem atenção. Antes de me malhar como incrédulo, presta bem atenção. Eu já falei aqui, há muito tempo atrás, no início dessa panaceia toda aí, eu falei o quê? Aonde estão os profetas que ninguém foi revelado no mundo inteiro sobre isso daí? Não foi. Cadê os profetas de hoje que eu estou falando? Não foram revelados. Aí agora, pandemia vai entrar no cardápio dos profetas. Você vai ver se não vai entrar. Porque é claro que vai vir mais coisa por aí. Agora, não sei se é pandemia, não sei se é guerra, não sei se é invasão. Eu não sei o que é, mas que vai vir, vai. É fim dos tempos. Está escrito, tem que vir. Então, tem gente que agora vai entrar no cardápio deles. E aí vão começar a ficar chutando. Eis que o ano que vem virá isso. Os macumbeiros vão fazer a mesma coisa. O fulano de tal, do chuchu, do capeta lá, revelou que o ano que vem, na virada do ano, né? Para o ano 2021, a grande tragédia. É sempre assim. Mas é tudo mentira, porque o controle está nas mãos de Deus. Não foi o diabo que mandou essa pandemia, isso é a mão de Deus, irmãos. Disciplinando essa terra, esse mundo que escarnece de Deus, que, por que começou na China? A China é um país ateu, irmão. Persegue a igreja de Deus. Foi na Itália, o italiano, além de idólatra, chama Deus de porco, irmão. É ditado deles. Os Estados Unidos, o evangelho para nós chegou de lá e tudo, mas os Estados Unidos voltaram as costas a Deus, dando ouvido a essas doutrinas de prosperidade, toda a maluquice que chega no Brasil vem de lá. De onde vem esse câncer da doutrina da prosperidade? Kenneth Reagan, Estados Unidos. Então, Deus está pesando a mão deles. E o Brasil? É o Brasil. O Brasil, que uns anos para trás aí, botou um homem com um fraldão falando que era Jesus lá na avenida e um outro idiota vestido de diabo arrastando e batendo nesse Jesus falso dele lá. E esse Jesus aí, igual aquele de Jesus que está lá na igreja católica, você bate e joga no chão mesmo. Agora o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, coitado de você. Então, tinha que pagar um preço. Aí chega o Natal, a época que, hipocritamente ou não, alguns lembram por tabela de Jesus, é o nascimento de Jesus. Chega o Natal, aí eles vão fazer lá um filmezinho idiotado, onde Jesus é homossexual, Maria é lésbica, pronto. E veio o carnaval, um botando Jesus como homossexual, outro como ladrão, como bandido. E não vai acontecer nada. Vai ficar por isso mesmo. É a mão de Deus, irmão. E vai vir mais coisas. E tomara que venha mesmo. Eu estou torcendo porque o negócio venha. Jesus venha logo e lasca fogo nisso tudo aí, acaba com essa imundícia, é alegria para nós, não esquenta não. Agora, até lá, nós estamos aqui, nós estamos na terra de Gósen. Deus está protegendo a sua igreja, fique descansado. Mas encerrando, irmãos, Deus sussurra o seu nome nesses momentos. Só que aí que tal que eu falei lá no começo. Estou fechando agora. Se você não tiver uma vida de oração, de meditação na palavra de Deus, não é só ler, não, é ler, fechar a Bíblia, li, eu fecho e eu vou meditar em oração, vou pensar no que eu li, vou refletir, vou buscar. Então, eu tiver uma vida de jejum, de oração e meditação na palavra de Deus, eu vou desenvolver a capacidade espiritual de ouvir Deus. Aí eu estou aqui sentado agora, uma brisa está correndo aqui, ó. Não está onde eu estou, porque eu estou debaixo de uma coberta, mas ali fora as árvores estão se
balançando ao sabor de uma brisa. Deus pode falar comigo nessa brisa. Deus pode usar um passarinho para falar comigo aqui, ou com você aí. Deus pode usar as coisas mais insignificantes desse mundo e te dar a resposta que você quer. Mas aí você está com a cabeça na novela, com a cabeça na pornografia, com a cabeça na fofoca, na internet, não sai do zap o dia inteiro. O que postam de vídeo nesses grupos da igreja, irmãos. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês, com todo respeito. E alguns desses vídeos são exceções, são bons. Mas a grande maioria, olha, eu até entendo que você não tem nada para fazer na sua vida. Então, lava uma trouxinha de roupa. Você, irmão, que não faz nada, posta vídeo o dia inteiro, vai virar uma massa, um concreto, vai orar, miserável. Vai ler a Bíblia, fazer um estudo, caça uma enciclopédia. Para de ficar perturbando e postando idiotice o dia inteiro. Só que agora é o corona. Mas quando não era o corona, faz a mesma coisa. São uns inúteis, irmão. Mente vazia. Uma pessoa que passa o dia inteiro na internet, ele não lê um livro, então ele não edifica a sua vida cultural, ele não amplia os horizontes da sua mente, ele não medita, ele não lê a Bíblia, ele não tem tempo para nada, é só essa porcaria. E tem outros que ficam bebendo no esgoto da Globo, de outras emissoras. Essas novelas, novela não é coisa para crente, põe isso na sua mente, filho. Acorda, para de beber do esgoto podre do diabo. Aí quer ouvir a voz de Deus. Como que você vai ouvir? O jeito de ouvir, eu já falei, jejum, oração, meditação da palavra. Aí você, novela, programa de Faustão, é Silvio Santos, é novela da Globo, Big Brother, é filme... Não tem como, fica muito difícil. Não vai, não fica impossível. Aí quando vai na igreja, chega lá, tá com essa praga do celular na mão, mexendo no WhatsApp. Eu vejo lá do púlpito, eu não estou falando nada para não enfeiar o ambiente. Mas na hora que me der na telha, eu chuto o pau do barraco. Então, fica lá. Como que eu vou ouvir Deus? Tá batendo papo com a pessoa. Enquanto você está conversando com o irmão que está do lado, você perde a mensagem que está sendo pregada. Enquanto você está naquela romaria, vai beber água, volta da água, vai no banheiro, volta do banheiro, Deus já falou um monte de coisa ali. Está louvando a Deus, você não está acompanhando o louvor, não está nem aí para nada, está deixando de ouvir Deus falar. Deus fala em todos esses momentos, mas a pessoa que está igual ao celular, desligado e fora de área, não ouve o sussurro de Deus. Então você só vai ouvir Deus sussurrar o seu nome quando você parar e tiver a vontade de realmente ouvir Deus sussurrar o seu nome. Que Deus te abençoe e te guarde e faça de você uma verdadeira antena de captação das ondas do Espírito Santo. Deus sussurrará o seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vamos orar, mas eu, antes da oração, vou fazer as recomendações de praxe. Que você mantenha a sua vida espiritual desse jeito que estou falando, lendo, orando, meditando, né? Assistindo os nossos vídeos e vídeos de outros pastores que são muito melhores do que eu, mas não assiste de gente ruim, negativo, gente que se heresia, não. Tá? Procure homens de Deus. Já dei até uma lista de nomes deles aqui. Temos os nossos cultos na Cadevre transmitido pela internet. Você entra lá, está lá o pastor Reinaldo, pastor Onésio, pastor Valmir, pastor Clésio, uma pastorada abençoada, está tudo lá. Os irmãos louvando a Deus, não tem motivo você beber em outro lugar. Escola Dominical, tem lá, de manhã cedo, no domingo, está lá o pastor Reinaldo na Escola Dominical. Eu estou postando os resumos da lição nos grupos. Você também, à noite, tem a nossa pregação e muitas outras. Então, edifique a sua vida, edifique a sua fé, que isso aí já vai passar. Ouça o que eu estou falando. E não é profecia, não. Isso é lógica. Vai passar esse surto. Quando voltar aos cultos, alguns não vão nos cultos, porque vão alegar. Ih, eu nem sabia. Ih, eu estava confuso se era para vir ou não era. Aí depois, na outra semana, enche. O emocionalismo, as lágrimas e exaltação. No terça-feira seguinte, 15 pessoas, 20 no culto de doutrina, meia dúzia na quinta-feira, domingo aquela sofrência, Santa Ceia faltando jeito, é a mesma ladainha de sempre. Mas o povo só aprende sofrendo. Elias passou por mais de uma caverna, passou por duas. Vem mais caverninha aí. Não duvide porque vai vir. Aprenda a
se resguardar na hora da dificuldade. Isso é só um aviso, vem coisa muito pior aí. Se prepare. Então, irmãos, edifique a sua vida lá nos canais que a igreja dispõe para você. E lembrando que domingo agora, nós vamos estar levando a Santa Ceia na sua residência. Pastor Zé Carlos aí em Paraíba do Sul, eu aqui em Três Rios, e para alguns aí em Paraíba do Sul também eu vou para ajudar, porque é muita gente para ele sozinho. Então você, a partir de domingo, esteja de prontidão. A gente vai tentar ligar, mas às vezes a pessoa não atende, o telefone está sem sinal, e nós vamos na sua residência. Então não vai, esperei domingo todo, ninguém veio. É porque não dá tempo. Então vai ser domingo, vai ser na segunda, vai ser na terça, na quarta, até que se chegue a todos, né? Também a gente não pode sair com um lote muito grande de ceia, tem que ser aos poucos mesmo. Tenha paciência. A ceia vai chegar na sua residência. Amém, irmãos? Deus te abençoe e te guarde, cuide bastante da sua saúde, da sua alma, e em breve nós estaremos juntos. Amém, irmão? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te dou graça nesta manhã mais uma vez, pela vida de cada servo e serva tua que vai ouvir essa mensagem, pela tua igreja bendita e gloriosa, que o Senhor nos guarde de todo mal, ser com cada um de nós, Senhor, e que possamos ter mais responsabilidade de levar a vida espiritual a sério com as nossas famílias. Ó Deus, por tudo isso eu te peço proteção sobre o teu povo, em nome de Jesus. Amém. E quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos, sede consolados, sede todos de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e paz será convosco. Amém.